Muito bem, muito boa noite. Estamos retomando aqui a nossa conversa afiada dessa segunda-feira. Hoje é dia 25 de maio de 2020. No primeiro momento, nós estávamos debatendo aí a saúde mental com o professor doutor Emanuel Lima, picoense Emanuel Lima, residente em Teresina, já há alguns anos. E o debate muito intenso aqui sobre saúde mental, sobre também o momento que nós enfrentamos, dicas de como melhorar a nossa ansiedade, como melhorar a nossa autoestima para superar tudo isso. A gente pede desculpa, professor, por conta dessa limitação que o Instagram tem, de 60 minutos, mas vamos prosseguir. Temos agora aqui bem mais tempo aí para a gente, com calma, prosseguir esse debate que estava tão bom. Muitas pessoas participando, doutor Zé Rego, a Maria Conceição, lá na comunidade do Mari, Zé Antônio, seu primo, né? Tio, Meu né? tio, Seu tio. Zé Antônio Batista, nosso companheiro, deixou a mensagem também aqui, participando do debate conosco. Vamos lá. Estava falando das nossas atividades, né, nesse momento de ah, isolamento. A gente não pode sair de casa, né? A gente não pode sair de casa e também não pode também ficar acomodado, só se alimentando de coisas ruins, né? O que é que a saúde mental nos dá de dicas aí, de ideias para esse momento, professor? primeiramente um abraço aí para minha prima aí, Rita, e a minha tia, Rita de Cássia, para minha tia Rita de Cássia também, que tem o mesmo nome, que mora lá em Natal, tá? Deixa eu só falar uma que tá te acompanhando aqui lá de Natal. Deixa eu só te falar uma coisa. Sabe que o professor gosta de estar coisa bem. Né? Eu estava falando dos casos, eu estava me lembrando. Eu aproveitei que deu uma queda aí para poder verificar o número, tá? Por exemplo, há 2 meses atrás, no dia 23 de março, nós tínhamos no Brasil 1.800 casos confirmados, acumulados. 1.800 casos. Um mês depois, 23 de abril, pulamos para 49 mil casos acumulados. Sabe? Você está entendendo? De 1.800 para 49 mil. Tá? Isso também aumentou porque nós tivemos a chance dos nossos laboratórios se equiparem. Tá? Só de 1.800 para 49. Para o dia 23 de maio, que foi antes de ontem, saímos de 49 mil casos para 347 mil casos. Certo? Então é algo extremamente sério para a gente estar esperando, discutindo a abertura, porque a Covid é algo, do ponto de vista biológico, extremamente de transmitibilidade alta. A transmitibilidade dela é muito alta, tá? E aí se torna um cenário muito perigoso a gente tá poder pensar reabertura, viu? A reabertura agora é algo extremamente complicado, porque a gente não a curva nem achatou lá em cima. Que dirá descer? Que dirá descer? Então é algo muito preocupante, né? Você fez a pergunta aí sobre os toques, né, de saúde mental, tá? Saúde mental, a atuação é um campo interdisciplinar, tá? Então, enquanto está um campo interdisciplinar, a gente precisa pensar outros âmbitos, outros trabalhadores para a gente, tá? Outros campos de saber. Então, por exemplo, não deixar de fazer atividade física, tá? A atividade física produz químicas muito importantes para a saúde mental, tá? Viu? Endorfina, ocitocina, entre outras substâncias que são muito importantes. Além do mais, se você faz atividade física junto com uma outra pessoa da sua família, a pessoa que mora com você, tá? Né? Também é importante do ponto de vista psicossocial, tá? Porque você está fazendo com alguém, está fazendo junto, está se divertindo, tá trocando afetos, tá trocando ideias, tá batendo papo. Quem está sozinho, gente, a situação é muito complicada agora, tá? Então, quem tá nesse âmbito, né, não pode deixar também de fazer atividade física, que é importante para a saúde mental, tá? Dá para fazer atividade física em casa, tá? Eu tive uma experiência agora há pouco tempo com um colega professor de educação física que estava fazendo umas lives aqui, ensinando a gente a fazer uns exercícios e tudo, e é muito importante para a saúde mental, tá? E principalmente se for uma atividade
aeróbica, vamos chamar assim, né, que é bom para hipertensão e diabetes, para se preparar aí, caso aconteça alguma coisa, tá? Então, é importante se cuidar nesse sentido. Outra coisa, se sentir alguma angústia, algum conflito, procurar alguém para falar. Procurar alguém para dizer como está sentindo. Por exemplo, parafraseando o nosso querido Raul Seixas, tá? Ele falava assim: o caminho da dor é o amigo. Tá? Através da amizade é com um amigo que você desabafa. Tá? A principal ferramenta do profissional de saúde mental, por exemplo, é a escuta. Saber acolher. Saber fazer uma escuta qualificada. Tá? Embora o seu amigo não vá ter a escuta do profissional de saúde mental, mas se você não estiver se sentindo bem, sinaliza. Sinaliza para alguém e procura alguém para falar. Se você não está, se a coisa está ficando grave, aí eu vou ter mais toques aqui para você, tá? Aqui no Piauí, eu posso te passar depois, Laura, para você divulgar no seu, no seu, nas suas redes sociais. Nós temos, aqui foi montado um grupo de psicólogos que faz atendimento online gratuito para o momento Bem, de Covid. importante. Né? O Conselho Federal de E tem Psicologia. muitas pessoas carentes nesse momento, como eu disse, e não tem acesso à saúde pública, não tem o dinheiro para ir para uma clínica particular aqui em Pires, né, professor? E é importante a gente estar divulgando depois esse grupo, né, de aconselhamento, de ouvir, né, as pessoas, né? Exatamente. Então, eu vou passar para você divulgar nas suas redes. Então, é um grupo que tem grupos que estão atendendo gratuitamente online. O Conselho Federal de Psicologia, quando antes da Covid, o Conselho Federal de Psicologia obrigava todos os psicólogos a se cadastrarem numa plataforma e tinham que atender por um programa deles, tá? E agora o Conselho Federal de Psicologia, reconhecendo a gravidade do momento, facilitou os contatos, tá? Então hoje você pode ser atendido via WhatsApp, você pode ser atendido via Skype, você pode ser atendido via Era, essas tecnologias de... nós temos essa limitação também com o CRM, né? O CRM também liberou, né? Liberou consulta, telemedicina, né? Por conta desse distanciamento, né? Tá, o Conselho Federal já tinha isso, já tinha liberado o atendimento online antes mesmo da Covid, só que agora ele facilitou para o acesso. Facilitou. Então, o psicólogo não precisa mais se cadastrar numa plataforma, nem ter que baixar o programa deles, da plataforma, para poder atender as pessoas. Então, você pode atender a partir de sua própria tecnologia. Se você não estiver se sentindo bem, tem gente aqui no Piauí que está atendendo e eu vou deixar com o Glauber para divulgar nas redes dele, tá? Isso é muito importante, tá? Tem muita gente trabalhando e ajudando, dando sua força nisso, tá? Então, pessoal, sobre a Covid-19, né? Queria falar um pouquinho sobre a Covid. Né? Não está em momento de abertura. Infelizmente, não está em momento de abertura. A transmitibilidade é muito alta, tá? É preocupante, tá? Mas a gente precisa também comemorar algumas coisas, tá? Entre os 9 estados do Nordeste, o Piauí é o que tem feito o melhor controle. Tá? A curva dele é a que tem ficado mais plana durante um tempo, né? É a que tem ficado mais plana durante um tempo, né? Entre os 9 estados, o Piauí está em nono. Em primeiro lugar está o Ceará, depois vem Pernambuco, tá? E o Piauí só aparece lá embaixo. Tá? Isso você tem acesso a esses dados, né? Falando sobre fontes importantes, né? Tem um site tem um portal do Ministério da Saúde que dá as informações sobre os casos todo dia e tal. É muito preocupante como o que nós estamos vivendo, tá? Nós tivemos semana passada dias que deu quase 1.200 mortes, é isso? Deu mais de 1.200 mortes. Para você ter uma ideia, né? Refletir. Para você ter uma ideia, a segunda causa de morte de homem é assassinato. Certo? Segunda causa de morte de homem.
Sexo masculino é assassinato. 97% dos assassinatos são com homens. A segunda causa de morte, para homens e mulheres agora, botando os outros 3%, é o assassinato. O que vai dar mais ou menos 173 a 175 mortes diárias no Brasil. Então, daí você tem uma ideia, né? Quando você tem um dia, e isso dá mais ou menos uma conta de 60 mil assassinatos por ano, viu? 60 mil assassinatos por ano. Daí você tem uma ideia de como é preocupante em um dia estar morrendo 600 pessoas, 800 pessoas, mil e tantas pessoas. Doenças do aparelho circulatório matam por dia no Brasil mais ou menos de 700 a 900 brasileiros. Isso é a média. Isso é a média normal. E pessoas que, quando chegam na idade, acabam falecendo por causa da longevidade, de 700 a 900. Você ter 1.200, 1.000 de Covid, não é muito, é exorbitante. É exorbitante. A gente tem um governo federal que trata isso de maneira frívola, superficial, e não fala isso. É extremamente preocupante. E quando a gente vê o posicionamento do governo federal em relação à Covid, também vai ter peso na saúde mental das pessoas, que as pessoas ficam preocupadas, que elas não estão se sentindo acolhidas. Quando o Mandetta, que é um grande desmontador do SUS, Mandetta era um grande desmontador do SUS, tá? Isso precisa ficar claro. Mas pelo menos o Mandetta chegava e falava, ó, gente, vamos por aqui, eu estou preocupado com vocês, nós estamos mandando não sei o que para não sei aonde, estamos fazendo... A população, bem ou mal, se sentiu acolhida. E agora? E agora, com a situação dessa? E agora, com a situação dessa? Ele não era santo, viu? Isso precisa ficar claro. Não era santo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Uma empresa ligada a ele ganhou 700 pau nesse momento de Covid. Porque não tem licitação nem nada. Uma empresa ligada a ele que apoiou a eleição dele de 2014 ganhou 700 mil reais. Não é nem licitação, né? Num contrato. Né? Porque não tem licitação nesse momento. Né? Você mais do que eu pode falar sobre isso, né? Então, né? Então, com isso, você tem uma situação que, como o governo federal está tratando a Covid, deixa a gente em estado de alerta. Deixa a gente em estado de alerta. E em estado de alerta, nós vamos ter problemas sérios de saúde mental. Então, é extremamente preocupante. Por isso, pessoal... E aí, voltando para a reunião presidencial, né, a divulgação do vídeo, professor, vários assuntos ali, o meio ambiente, né, os povos indígenas ameaçados na Amazônia, a demarcação, né, por essa nova lei do governo que é aprovar no Congresso, servidor público aí colocado na parede, né, Paulo Guedes, e a turma lá não gosta de servidor público, vão vender o Banco do Brasil, essas são as palavras lá da reunião, e se brincar muito a gente fecha tudo, a gente prende tudo, realmente, então são muitas inquietações para um momento só, né? Para um momento só. Isso vai ter impacto na saúde mental. Uma coisa importante disso tudo que você está falando, Glauber, é o seguinte: a pauta desse governo é uma pauta de destruição. Tá? É uma pauta de destruição, inclusive a autodestruição. Isso aí que a gente for falar bem na psicologia com Freud, tá? É pulsão de morte. É a autodestruição. Tá? É a própria morte, inclusive a própria morte. Tá? Então, quando a gente vê todo o pensamento está ancorado na seguinte noção, Glauber, que é a seguinte: as pessoas estão vendendo no governo federal, nessas últimas plataformas, certo? Que política pública é gasto. Política pública nunca foi gasto. Política pública sempre foi investimento. A principal mola do capitalismo sempre foi a mão de obra. Certo? Quando a mão de obra não tem saúde, ela não produz. Quando a mão de obra não tem educação, ela não produz. Quando a mão de obra não tem segurança, não tem previdência, ela não produz. Certo? Então, na medida em que não há um investimento em política pública, certo? Você não vai ter um trabalhador qualificado, saudável, tá certo? Então, várias empresas que querem investir no Brasil, a primeira pergunta, que era uma pergunta que era feita para o Fernando Henrique, certo? Eu quero investir no Brasil, mas eu quero perguntar para você, Fernando Henrique, você tem mão de obra qualificada
e saudável. Eu estou querendo botar, só a título de exemplo, estou querendo abrir eu, empresário do turismo, quero abrir, 20 anos atrás, quero abrir um hotel aí, no Brasil. Tem gente que fala inglês aí? Tem gente que fala espanhol? Seu trabalhador é saudável? Seu trabalhador morre cedo? Porque eu estou querendo montar o hotel aí. Estou querendo montar uma montadora. Você tem engenheiro mecânico? Você tem engenheiro eletricista? Você tem engenheiro de produção? Tudo que garante na economia, o que vai produzir a mão de obra é o investimento em política pública. Outra coisa que esse governo federal está falando, que é uma falácia, que é colocar de um lado saúde e do outro lado trabalho. Certo? De um lado saúde e do outro lado economia. Isso é uma falácia. É uma das maiores falácias. Elas estão entrelaçadas desde o início. É a saúde que permite o decolar da economia capitalista. Certo? Então, se a população morre cedo, se a população não. Se a população morre cedo, se a população. Para você ter uma ideia, quer ver? Vou dar um exemplo bem claro aqui, para quem está numa live, vou dar um exemplo bem claro. Tá? Por exemplo, existe um vírus muito mais letal do que o vírus da Covid-19, certo? Que é o vírus da raiva. O vírus da raiva, se a pessoa não estiver vacinada, é 90% de chance de morrer, meu amigo. E por que a gente não morre? Por que a gente não morre? Porque tem um controle através de vacinação. Certo? Tem um controle através de vacinação. Se a gente não é vacinado, certo? Se a gente não é vacinado, como é que a gente vai trabalhar? Se não tem investimento em saúde, por exemplo, quer ver? O governo federal, ele passa para a população, por exemplo, todo mundo recebe, quem é hipertenso e diabético, né, tem um problema extremamente grande no Brasil da saúde da família, que é o hiperdia, que é para hipertensos e diabéticos. Todo mundo recebe medicação gratuita, ou então com preço lá embaixo, através dos genéricos. Certo? Né? Por quê? Por que isso é feito pela política pública brasileira? Porque hipertensão e diabetes é a primeira causa de morte do brasileiro. Inclusive agora na Covid-19, a primeira causa de morte do brasileiro. Eu sou hipertenso. Eu tenho 42 anos e sou hipertenso. Tomo remédio há muito tempo. Certo? É uma doença perigosa e silenciosa. Se a gente desinvestir no Brasil em hipertensos e em diabéticos, o peso na previdência, o peso na economia, o peso na produção com as mortes é gigantesco. Certo? Então, sem saúde, não existe economia. Sem trabalhador saudável, não existe economia. Sem trabalhador qualificado, não existe economia. Então, política pública nunca foi, desde o seu início, e nem nunca será gasto. Sempre será investimento para fazer as engrenagens. Olha bem aqui, ó. As engrenagens do capitalismo funcionarem. É no nossos coros. E se o nosso coro não for qualificado, por exemplo, você citou aí meu currículo no início, não foi? Você citou meu currículo no início aí, não foi? Vou dar um exemplo comigo. Isso. Eu estudei em universidade pública, certo? Eu tive bolsa na graduação, tive bolsa no mestrado e tive bolsa no doutorado. Isso é investimento público, tá? Hoje, eu retribuo. Como? Pagando, trabalhando, consumindo, pagando imposto de renda caríssimo, sem retorno nenhum, certo? Trabalho para uma empresa privada, trabalho para uma empresa pública, tá? Isso foi investimento em um trabalhador, isso foi investimento em mim, tá? Que é um investimento da população. Agora, preste bem atenção. Esse investimento é porque foi gasto? Porque é bom? Não, para que eu vire um trabalhador, para que eu possa fazer a economia girar. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Eu compro remédio. Imagina, quer ver? Eu vou falar o prejuízo, tá? Imagine, não vai acontecer isso comigo, né? Mas imagine que um trabalhador como eu
morre hoje por uma bobagem que é hipertensão e diabetes não está controlada, certo? Se eu morrer, se um trabalhador, você imagina o prejuízo disso. Eu viro uma pensão. Aí sim é um prejuízo para minha esposa, certo? As prestações que eu tinha vão ser liquidadas. É prejuízo para o âmbito dos seguros. Entende? Está entendendo o que eu estou falando, Glauber? É um prejuízo para o âmbito do Estou seguro. entendendo. Então, investir em saúde, investir na vida das pessoas, é fazer com que as pessoas continuem a trabalhar, continuem a contribuir, continuem a pagar impostos, continuem a fazer a economia girar. O que o brasileiro quer é só trabalhar em paz. É isso que o brasileiro quer. É trabalhar em paz. Certo? Um homem, e eu estou falando agora de figura masculina, discussão de gênero. Um homem, também uma mulher, mas principalmente um homem, quando não consegue trabalhar, quando não tem emprego, ele não se sente alguém no mundo. Ele fica extremamente triste. Não sei se é do seu tempo, mas tem a música do Gonzaguinha. O homem também chora, porque sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Então as pessoas só querem trabalhar, querem ser investidas no seu trabalho. Política pública nunca foi gasto, sempre foi investimento. Muito Certo? bem, Espero ter professor. ficado É totalmente ótima, claro. ótima explanação aí. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro, né? Nesse momento difícil que o Brasil vive, que o mundo vive. Ótimas análises aí. Iniciamos na saúde mental, avançamos aí para o coronavírus e no final aí um arremate aí também em políticas públicas de forma geral. Tempos turvos aí, tempos difíceis. Vamos rogar a Deus que tudo passe, que tudo melhore, né? Não só a questão da saúde, desse problema de doença, de saúde pública, mas também em outras áreas, né? Como a gente refletiu aqui durante essa nossa live. Né? Essa nossa live aí já está lá há mais de 80 minutos e, graças a Deus, uma boa participação, muitos elogios aqui, professor. São muitos, depois a gente vai comentar aqui um a um no Facebook. Esse vídeo ele vai ser editado, reproduzido também no Facebook para alcançar o maior número de pessoas, e a nossa conversa afiada de hoje foi um sucesso. Graças a Deus, agradecer a você, ao Zé Antônio, que fez aí a ponte entre mim e a sua pessoa. Agradecer ao Zé Antônio que está nos acompanhando e ao profissional, professor da rede privada, da rede pública, por estar compartilhando aqui o conhecimento. E são poucos que gostam de compartilhar comigo conhecimento, de explicar algum assunto, de participar como o colega participou aqui conosco. Agradeço muito o convite. Fica o espaço aqui mais uma vez aberto aí para as considerações finais, para alguma dica aí a mais que queira colocar. Ok, pessoal, tenhamos muita empatia, compreensão, porque o homem, né, a sociedade, né, os seres humanos, eles nasceram foi para o amor, tá certo? Não para o ódio que se propaga tanto, que tem tanto se propagado nos últimos anos no Brasil, tá certo? E o Brasil é muito maior do que esse ódio que está sendo disseminado, né? Que faz mal para a saúde mental, que envenena, bota pessoas contra as outras, tá certo? E isso é muito ruim para o ponto de vista da saúde mental. Eu queria dizer também que a sua fala final me lembrou uma coisa muito importante, tá certo? Porque o problema da Covid, tá certo? Uma coisa é o problema da Covid mundial, a outra coisa é o problema da Covid no Brasil, tá? Então, é preciso dizer que o desinvestimento, PEC do teto, os cortes nos últimos 4 anos, tá certo? Vilipendiaram, sucatearam o Sistema Único de Saúde, tá? E deixaram o Sistema Único de Saúde do jeito certo para o vírus fazer a festa. Essa é a verdade, tá? Porque países pobres, tá certo?
países pobres, né? Então, além de tudo, né, deixaram sujo do jeito certo, e ainda mais o que está acontecendo em termos de governo federal, tá? De desinvestimento, de descrédito da ciência, descrédito do sistema, descrédito da ciência, tá? Países vizinhos nossos, tá? Como a Argentina, Paraguai, que não têm a capacidade econômica que nós temos, estão dando show. Estão dando show. E nós não estamos. E nem a Argentina. Hoje os Estados Unidos fechou as portas para a gente. Né? A Argentina também não vai querer receber mais a gente. Certo? A gente vai ficar com uma pecha horrível de que uma pecha horrível, né? Do país da Covid-19 também, assim como os Estados Unidos. Tá? Então se cuidem, todo mundo em casa e mais amor na vida. Muito bem, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Ótimas colocações, sintetizou bem. Acho que alcançamos aqui nosso objetivo do debate. Muito obrigado. Vamos ter outros momentos, se Deus quiser, para a gente estar conversando, interagindo, esperando você voltar aqui a Pix, quando tudo isso passar, para a gente se encontrar. Felicidades aí na capital. Estamos à disposição também. Tá bom, professor? Boa noite. Sempre boa Pix, uma vez por ano. Muito bem. Muito bem, professor, doutor Emanuel Lima, foi o nosso convidado de hoje, dessa nossa live, dessa nossa conversa afiada. Se iniciou às 19 horas dessa segunda-feira, dia 25, e graças a Deus já chegamos aqui às 20 horas, 28 minutos, né, 1h30 de live, um debate aqui muito intenso, muito profundo, sobre saúde mental, com o psicólogo doutor Emanuel Lima, que também avançou sobre a política pública, sobre dicas aí desse momento do isolamento social, fake news, enfim. Vocês que acompanharam, muito obrigado pela interação, pelos comentários. Como eu disse agora há pouco, esse vídeo vai ser reproduzido no Facebook, aqui também no Instagram, né, no IGTV, que é o vídeo aqui que fica disponível também no Instagram. Muito obrigado. A gente volta na próxima segunda-feira de forma ao vivo, né, em nossas redes sociais, Glauber Silva Piauí, Glauber Silva Picos. Nós temos aí muito conteúdo, sempre um conteúdo a cada semana. Já falamos sobre educação, sobre saúde, o homem do campo, os direitos previdenciários, o futebol, o esporte. Agora a gente vem também com a saúde mental, e você pode acompanhar, pode deixar lá os seus comentários, né? Durante toda a semana, esses vídeos vão ser reproduzidos, vão ser editados aqui pela nossa jornalista Sayonara Dark, e vocês podem acompanhar. É sempre um prazer aqui discutir, debater algum assunto aqui com vocês que nos acompanham nas redes sociais. Uma boa noite, esperamos aí dias melhores para Picos, para o Piauí, para o mundo, para o Brasil, né? O Brasil, que da semana passada para cá foi abalado aí com a divulgação daquela reunião ministerial, como eu falava no início. Aqui na cidade de Picos, o clima não é bom, muitas pessoas desempregadas, mais de 1.000 profissionais demitidos pelo prefeito da Secretaria de Educação, e a gente fica entristecido com tudo isso. Vamos esperar dias melhores aqui em nossa cidade, em nosso Brasil. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana com mais uma conversa afiada, direto aqui do Instagram, das nossas plataformas digitais. Boa noite, pessoal, até a próxima semana.